não acreditem em nenhum criador de conteúdo, influenciador que mora fora e nunca falou sobre xenofobia, tá bom? Porque isso faz parte do dia a dia do imigrante. E eu quero aqui, sem falsa modéstia, dizer que eu sou uma menina de humanas, tá, gente? Sou uma menina que, assim, estudei essas coisas, mas quando eu morei fora, eu descobri as infinitas possibilidades da xenofobia. Porque eu sempre achei que a xenofobia era direcionada a quem? Aos países considerados em desenvolvimento, sabe? Tipo, Brasil, países latino-americanos, asiáticos, essas coisas. E aí, gente, eu fui pra fora. Pra quem não sabe, eu morei na Austrália. E eu descobri que europeu sofre xenofobia. Eu vi com meus próprios olhos, tá? E eu fiquei assim, gente, não é possível. Como que uma criatura que é europeia, branca, do olho claro, sofre xenofobia na Austrália? Sofre. Sabe por quê? Porque xenofobia está justamente baseada naquela ideia de essa terra aqui é minha, você não pode estar aqui, você não deveria estar aqui. Não importa de onde você veio, esse lugar aqui não é seu, vai embora. Eu juro pra vocês que isso mudou minha vida, tá? Mudou a minha vida. E claro que racismo e xenofobia andam lado a lado. Então, se você é de uma raça que já tá ali sofrendo racismo e você ainda é imigrante, cara, você vai sofrer duas vezes. Eu já falei aqui no canal, já falei no meu Instagram de situações horrorosas que eu já vivi. Já falei também aqui do episódio que mais me marcou de racismo, vou deixar linkado aqui. Eu nem tenho coragem de ver esse vídeo até hoje, eu não tenho coragem, porque foi um vídeo que eu gravei no desespero e eu publiquei e eu nunca mais vi esse vídeo, porque pra mim é muito pesado, sabe? E eu quero dizer isso, gente, do ponto de vista de uma pessoa que morava na Austrália, tá? Eu não sei o quanto você sabe da Austrália, o quanto te falaram da Austrália, mas pra mim, me falaram que a Austrália era multicultural, o que é verdade. Então eu imaginava que era um país mais inclusivo. Mentira, tá? Lá realmente você encontra gente de todos os lugares do mundo, assim, você não tem noção. Todos os lugares. Isso não significa que os australianos abraçam essas pessoas, tá bom? No tempo que eu passei lá, eu vi que existe muito do racismo, da xenofobia discreta, sabe? Uma coisa dissimulada, que se você não for atenta, você vai ficar achando que o problema tá com você, que, ai, não tô entendendo, será que eu tô vestida de um jeito assim, assado? Até você entender que você tá sendo vítima de uma xenofobia, são outros 500. Eu vou dar aqui alguns exemplos de coisas que eu vi na Austrália. Eu vi muito xenofobia em relação a indianos. Muito, gente, sim, muito. Existem muitos indianos na Austrália. Eu acho que quando existem muitas pessoas de uma nação em um país, nesse outro país, cara, isso ativa mais ainda, sabe? Aquele sentimento de, meu Deus, preciso proteger minha terra. Tem muito indiano aqui, não pode. Eu digo assim, gente, de latino falando coisas de indianos, de australianos falando coisas de indianos, enfim. Quem mora na Austrália sabe. E eu, gente, eu sou bem honesta, tá? No início, eu tinha, sim, um problema com indianos, até eu perceber que eu estava sendo xenofóbica. Graças a Deus eu consegui corrigir isso na minha cabeça, porque não fazia sentido nenhum eu reduzir uma população inteira por causa de uma, duas pessoas. Isso não existe. Quer dizer, isso existe, mas não deveria existir. É igual as pessoas lá fora acharem que toda brasileira é clássico. No caso da mulher latina, de forma geral, existe isso, mas da brasileira e da colombiana, eu sinto que isso é muito mais forte, tá? E isso, obviamente, é um retrato aí da xenofobia também, de achar que a gente tá ali na vitrine só esperando um gringo escolher a gente, entendeu? Outra coisa que é muito comum, por exemplo, em relação a latinos, é eles sempre acharem que a gente é empregado, entendeu? Que a gente limpa as coisas. Então é perfeitamente comum você ser latino, aí você tá trabalhando num lugar e a pessoa achar que você tá limpando, sendo que sua função é outra, entendeu? Já me aconteceu isso, gente, juro por Deus. Eu trabalhando de bartender, aí eu estava limpando uma parte do meu bar, assim, e veio uma mulher que trabalhava lá no evento, falando assim, ai, você pode limpar o chão ali, que era lá do outro lado. Eu fiquei olhando pra cara dela.
e falei, minha filha, eu trabalho no bar. Entendeu? São essas pequenas coisas que eu chamo de microagressões que, se você não estiver atento, você talvez ache que não é nada demais. Para mim, eu acho que o exemplo mais louco, que eu realmente não esperava, foi quando eu tava andando com o meu ex-namorado na rua. E aí tinha uma estação de trem com os policiais lá dentro. O meu namorado falou com algum deles. O cara se estressou e ofendeu ele de uma forma que, tipo assim, pro meu namorado foi xenofóbico, porque chamou ele de uma palavra lá que agora eu não lembro, mas que refere a irlandês, entendeu? De uma forma ofensiva. Meu ex-namorado é irlandês. Ele ficou abismado, ele ficou, cara, como assim? O policial fez isso? Sim, gente. O policial foi xenofóbico. Então, pra ele foi uma coisa muito gritante, porque ele não tinha vivenciado isso. E pra mim foi muito marcante de ver uma pessoa não só branca, europeia, passando por isso, como também ver que isso partiu de um policial, entendeu? Gente, juro, morar fora, vocês não têm noção. Se você nunca morou fora, você não sabe quanta coisa pode acontecer no seu dia a dia que mostra ali que você não pertence àquele lugar. Eu acredito de verdade que morar fora é uma experiência única, maravilhosa, mas que diariamente você vê que você não é tão bem-vindo assim, que sua mão de obra é sim super bem-vinda. O seu consumo, você gastar dinheiro ali naquele país é muito bem-vindo. Agora, você usufruir dos direitos, sabe, como um cidadão daquele lugar. E eu acho isso muito triste, em especial a Austrália, que é um país que não existiria sem imigrantes, já que eles dizimaram praticamente os nativos. E eu também tenho um amigo espanhol que trabalhava na recepção de um hotel e às vezes ele me contava uns casos realmente de xenofobia em relação aos clientes. Eu acho que essa questão piora ainda mais quando a sua língua nativa não é igual à língua nativa do outro lugar, sabe? Por exemplo, eu falo português e eu estou num país que fala inglês. E eu tenho, assim, uma curiosidade de saber como é na Europa. Se você é da Europa, comenta aqui embaixo como é essa questão, porque eu leio bastante sobre isso e, sinceramente, dá até um medinho, né, de passar por uma situação dessa lá. Eu não sei, eu tenho a impressão que a Austrália é ruim, mas não é tão ruim quanto poderia ser. Entende? Conversando com os meus amigos europeus, eles me falam, cara, a xenofobia é muito forte sim, mas ela ainda é mais forte com quem é muçulmano. Aí eu pensei, cara, faz sentido, deve ser realmente bem pior do que em relação ao latino, por exemplo. Mas se você pegar aí os casos de xenofobia de portugueses com brasileiros, sabe? Eu acho aterrorizante. Eu nunca fui pra Europa, mas eu tenho uma certa curiosidade, sabe? De ver como que é lá, como que eu seria tratada se eu fosse pra lá, ou se eu morasse lá. Mas, sinceramente, gente, eu acho que em relação à xenofobia, ela vai existir, ela vai continuar existindo, assim como todos esses sistemas de poder que colocam um grupo acima do outro. Não adianta, eu acho que o negócio é a gente realmente ocupar esses lugares, caso a gente queira, obviamente, respeitando a nossa saúde mental, porque às vezes é muito difícil. Eu falo do ponto de vista de uma pessoa que, mano, eu achei que eu não ia aguentar mais, assim, teve um momento lá na Austrália que eu falei, não tem mais condição de eu morar num lugar onde eu não me vejo, onde não tem pessoas parecidas comigo, porque essa é a realidade da Austrália, entendeu? Pelo menos eu que tava lá em Melbourne, era assim, então era muito difícil. Eu acho que o reconhecimento, a sensação de pertencimento são coisas muito importantes, mas quando você mora fora, é muito difícil de ter isso, entendeu? Então, eu não quero desmotivar vocês que querem morar fora, mas eu também não quero romantizar, porque eu fico, sim, com muita raiva quando eu vejo influenciadores falando de morar fora como se fosse a melhor coisa do mundo, e aí os nativos super abraçam os imigrantes e não sei o que. Gente, não é assim. Não é assim. E eu não tô falando nem só de Austrália, Europa e tal. Pega o Brasil. Por mais que o Brasil seja um país muito acolhedor, muito amigo e tal, pensa aí nos imigrantes que você conhece, em quais posições que eles estão, entendeu? Digo de trabalho mesmo. Bem subalternizados, né? Então eu não tô tirando o Brasil da reta não, tá, gente? A xenofobia existe em todo lugar mesmo. Enfim, me digam se vocês gostam desse tipo de papo aqui, porque eu gosto de trazer dicas de viagem, intercâmbio e tal, mas eu também gosto de falar, então me digam se vocês gostam também. Muito obrigada por ter me assistido até aqui e vejo você na próxima. Tchau, tchau!